Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus, que se encontra escrita no Evangelho narrado por Mateus. No capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Aqui o Senhor vinha dando instruções, já vinha ensinando, mostrando como que ele esperava que seus discípulos se comportassem. Qual era o comportamento que ele desejava encontrar nos seus discípulos? Uma norma de conduta, mas não somente isso. Porque a norma de conduta, ela estabelece parâmetros de comportamento que são apenas memorizados e obedecidos por medo ou por uma disciplina transitória. Mas o Senhor mostrava aqui um padrão de comportamento que nascia de dentro. Uma proposta de mudança realmente no jeito de nós enxergarmos a vida, o jeito de nós sermos. E ele vinha colocando sobre o escândalo, sobre o juízo, sobre a questão dos olhos, do jeito de falar, das obrigações. Porque, irmãos, o Senhor é que tem competência para nos instruir. A instrução dele prevalece para sempre. João fala que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade é guardar os mandamentos de Deus. Quem é capaz de guardar os mandamentos de Deus praticando-os, ele se torna então alguém que de Deus carrega consigo a boa parte. Quem é capaz de viver os mandamentos de Deus, e eles não são pesados. Os mandamentos não são pesados. Durante a lei, eles eram difíceis de ser suportados, porque as ordenanças não vinham acompanhadas de uma capacitação. Ordenava que os homens não poderiam fazer isso, nem aquilo, mas o problema é que eles não tinham forças. Porque você sabe, nós temos duas naturezas. E para ser simplista, não entrar na questão de alma e espírito, porque esse assunto é prolixo e não convém mexer com a diferença disso aqui na palavra, mas falando assim de uma forma geral, nós temos essa natureza espiritual e a natureza física. Elas estão aí, estão juntas, vivem juntas, parecem uma coisa só, mas elas não são. Elas são diferentes. E aqui o Senhor fala exatamente a tendência da nossa natureza humana sobre a tendência da nossa natureza espiritual. O perigo que existe quando a nossa natureza humana ela começa a direcionar nossos passos, as nossas ações, e nós preocupamos muito mais com aquilo que nós apresentamos ser do que com aquilo que nós somos. É como nessa sociedade vazia que vivemos, onde as pessoas valem pelo que elas têm, não pelo que elas são. É um vazio de valores, onde as pessoas são exaltadas pela ostentação que elas apresentam, pela riqueza e por coisas semelhantes a essas.
mas pelo conteúdo do caráter, do coração. Ninguém é capaz de procurar alguém por esses valores hoje. A busca hoje é sempre pela natureza exterior. Busca-se aparência, riqueza, prestígio, poder, influência, autoridade. Mas quem é que busca, irmãos, quem é que busca alguém para ser seu amigo, sua amiga, pelo traço do seu caráter? Quem é que procura realmente, eu quero ter amigos cujo caráter sejam ilibados, seja um caráter que eu admiro como ser humano. Eu quero ter algum amigo, alguma amiga que tem um caráter irrepreensível, ou pelo menos que tem um caráter melhor do que o meu. Eu quero pessoas que o jeito de viver, de falar, de negociar, reflitam pureza, honestidade e justiça. Essa busca, irmãos, precisa estar em nós. Mas antes de procurarmos nos outros, nós precisamos de fazê-la brotar em nós. Eu não posso ser semelhante a alguém que de fato é diferente de mim. Se eu quero andar com quem é honesto, eu tenho que ser honesto. Se eu quero andar com quem é santo, eu preciso ser santo. Os semelhantes se atraem. Por isso que o mundo está todo coligado na mesma esfera de ilusão e fantasia. Nós vemos hoje o mundo pisando em valores que no passado eram respeitados, tripudiando em cima de honra, fazendo chacotas com virgindade, tripudiam dos nossos jovens nas universidades porque eles são virgens, fazem chacota com eles, são tratados como um ser alienígena, porque eles vivem à margem dessa escala de valores invertidos. Acabaram com a simplicidade das crianças. Querem destruir todas as famílias. Sabe por quê? Busca pelo lado de fora e nunca se preocupa pelo lado de dentro. É a busca pelo descartável. A grande questão é que, embora seja uma ilusão, é uma ilusão persistente a nossa vida. Nós aceitamos a morte de todo mundo. Eu me lembro que eu li alguém dizer uma vez, que nós quando enterramos o morto, parece que quando enterramos o morto, nós enterramos a morte. Só que ela está nos esperando. Nós esquecemos disso aí. Nós esquecemos que usamos uma natureza descartável. Esse dia alguém me disse, nós nascemos com um prazo de validade. E é verdade. Nós estamos dentro de um corpo descartável. E ele vai, de uma tal maneira, ser descartado, que nem nossos familiares querem ficar perto de nós depois que ele é descartado. Falaram, vocês lembram que Jesus falou para Marta e Maria? Uma delas falou, não, Senhor, não abra a sepultura, porque já são 4 dias, nós não queremos ver nosso irmão mais, porque já cheira mal. Descartou. É o que o Senhor Jesus estava mostrando, que eles estavam preocupados com mostrar aparências, viver um teatro. Olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Vocês fazem esmola para ajudar alguém, porque vocês acreditam em Deus, acreditam numa vida após morte, querem ter realmente um relacionamento digno, ou vocês querem que as outras pessoas observem vocês sejam admirados. Vocês querem, olha como ele é bonzinho, olha como ela é bondosa, ela dá dinheiro para os pobres, mas sempre para ser visto, para ser aplaudido, para ser elogiado. É isso que o Senhor está falando aqui, guardai-vos, não faz esmola para que o nome de vocês seja projetado. Aliás, eu quero falar para vocês assim, quando vocês fizerem isso, vocês já receberam o vosso prêmio. Galardão é prêmio. Que galardão mais infantil, que galardão tão triste. Alguém ser elogiado, aquele ali, ó, é um homem que gosta de dar esmola, gosta de ajudar. Ele faz, hoje é assim.
Hoje é assim, nossos políticos, quando vai fazer uma coisinha, chama a imprensa, filma, fotografa, vira até programa. É o bem que ele está fazendo. Já recebeu o galardão dele. Mas não é assim que nós devemos comportar. Aqui é apenas um exemplo, mas ele vai falando. Olha, irmãos, e ele chama de hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que aparenta ser o que ela de verdade não é. Ela monta um cenário em volta de si. É como se ela vestisse uma roupa que mostra uma pessoa que ela não é. Isso é o hipócrita. Ele se mostra perante todas as pessoas uma pessoa, um ser, mas atrás da máscara ele é outra pessoa. Isso é lamentável, né, irmãos? Porque, sabe por quê? Porque a morte tira a máscara. E diante do Senhor nós vamos prestar conta do que passou. E o nosso Senhor Jesus começa aqui, ó. Eles fazem tocar trombeta diante deles, nas sinagogas. E tem mais. Eu não quero ritual, porque, irmãos, tem lugares que acontece isso. Aqui eu creio que não, mas tem lugar que acontece. A pessoa começa a fazer uma reza repetitiva. Reza, e faz aí não sei quantas rezas para alcançar uma graça, repetindo palavras. Você acha que Deus está contente com quem fica num canto repetindo palavras? Irmãos, não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que o ser humano quebrante o seu coração diante dele, converse com ele. Olha o que está escrito aqui. Orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assimileis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Se Ele sabe antes, por que eu tenho que pedir? Porque Ele não fez você um fantoche. Você é um ser livre. Ele poderia salvar todo mundo e pronto, mas Ele não vai salvar todo mundo, não. Vai salvar os que aceitarem a palavra e continuarem firmes na fé. Ele sabe tudo que você precisa, mas você tem que orar, você tem que falar, você tem que se humilhar, você tem que se aproximar dEle, porque, irmãos, nós temos acesso a essa graça maravilhosa que está em Cristo, por causa de quê? Justificados pela fé. É a fé que nos dá a entrada na graça. Nós não tivemos mérito nenhum na construção dessa obra maravilhosa. Agora, nós somos justificados pela fé, nós podemos nos gloriar numa coisa, irmãos. Nós gloriamos, aliás, o apóstolo chegou a dizer que ele se gloriava nos sofrimentos, nas angústias. E alguém dirá, por que alguém se gloria nas angústias? Ele explicou, porque quando eu passo muito processo difícil, eu acabo adquirindo alguma experiência. Depois que eu adquiro experiência, ou não lembro exatamente a ordem, mas ele fala, eu tenho a paciência. E depois que eu tenho paciência, eu encontro uma quarta virtude, a esperança. Então, os irmãos, vejam que o que Deus quer de nós é a construção de nossa natureza espiritual. As demais Ele vai olhar para nós, mas que não seja o centro de nossa vida, que não seja o alvo de nossa vocação absoluta, mas que nós tenhamos essa certeza, eu preciso de viver uma vida de tal maneira que Deus se agrade do que eu faça. Eu quero agradá-lo, eu quero viver uma vida que ele se sinta feliz, como ele ficou feliz com muitos homens no passado, a ponto de um deles ser chamado, ó homem muito amado de Deus, não é? Irmãos, olha que oração que ele fala aqui. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quando que nós poderíamos chamar Deus de Pai? O judeu nem sequer põe o nome de Deus. Você pode ver, se estiver escrevendo em português, é põe um D, um apóstrofe. Ele nem escreve o nome de Deus. É um tetragrama sagrado, que inclusive no hebraico, nem as vogais eram escritas e eles não pronunciavam esse nome. O nome de Deus não é pronunciado, pelo medo, pelo temor que eles têm a Deus. Agora, sabe o que nós falamos? Pai nosso que está no céu. Foi Jesus que fez isso, para quebrar essa barreira que separava e para nos tirar desse mundo hipócrita.
dessa vida fantasiosa que o ser humano aí ostenta. Está vestido de fantasia e parece que está vestido de verdade. Um piscar de olhos, uma parada cardíaca, um vaso que estoura, uma veia que rompe, toda a fantasia acaba. Toda a ilusão termina. Nós não devemos jamais esquecer. Nós somos adotados como filhos. Por um pecado, a justiça de Deus, o castigo foi pesado. Eu já ouvi alguém falar, mas um pecou e esse castigo foi enorme. Foi pesado. Por um ato de injustiça, por um pecado, a morte tomou conta de toda a humanidade. Mas olha, depois de muita obra maligna, de muito pecado, de uma multidão incansável de pecados, aliás, se nós pegássemos o pecado de cada um de nós aqui e colocássemos numa balança, nós ia encher o nosso coração de terror para ver que peso ruim que é esse aqui. Um ato de justiça cancelou toda a sorte de pecado e maldade cometida. Então apareceu a justiça de Deus, que se por um ato morreram todos, por um ato de justiça todos são salvos. Nós somos justificados pela fé, salvos estamos e adotados como filhos de Deus. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Ser chamado filho e filha de Deus? Isso quer dizer que quando acabar a nossa jornada, nós teremos uma casa para morar com Ele. Fomos adotados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós temos que santificar o nome dele em nossa vida. Viver de uma tal maneira que o nome dele em nós seja santo. Como assim alguém dirá? Vocês podem ver, quem tem uma vida santa, equilibrada, eles falam, essa mulher, esse homem, é um homem de Deus. A conduta, a postura, o jeito de falar, de vestir, revela quem está dentro desse corpo aí. Quem está atrás dessa máscara da face? Porque a máscara da face, ela engana. Mas dentro aí mora alguém eterno. E é isso que Jesus está dizendo. Fujam desse sistema de valores que está posto aí, onde as pessoas querem ostentar, mostrar, fantasiar, mentir. Isso não é o que eu planejei. O homem que, tenho certeza disso, o homem que Deus planejou, não é esse trapo que está aí, não é. O homem que Deus planejou é um ser íntegro, puro, equilibrado, centrado, santo. E essa proposta não mudou. É isso que Deus está fazendo. Quem é filho dele tem que parecer com ele. Quem é filho tem que trazer as características do pai. Como nós não estamos falando de genética humana, vamos trazer o nosso traço de caráter. Não adianta ficar fazendo essa fantasia que os judeus faziam, ficar na rua, nas esquinas das ruas, vestido, todo bem vestido, e estavam dentro de si mesmo carregados de coisas más. O mundo é isso aí. Agora nós não. Entra no santuário do Senhor, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele. Que autoridade, que coisa maravilhosa. Pai que está no céu, meu Pai, olha que coisa maravilhosa, meu Pai. Irmãos, pode parecer pesado que eu vou falar aqui, mas muitos daqueles anjos que andaram lá em cima, hoje rastejam aqui embaixo. Se eles tivessem direito de chamar Deus de Pai outra vez, eles não hesitariam um segundo em reconstruir tudo, mas o tempo para eles acabou, mas o tempo para nós está de pé. Ele é seu Pai, sempre vai ser seu Pai, e um pai bom cuida do filho e da família, não deixa faltar comida, não deixa faltar proteção, e seu pai nunca vai deixar te faltar nada, e ele vai te defender. Todas as vezes que tiver uma força contrária contra ti, o seu pai se levantará. Vocês lembram lá no horto, irmão? Foram atrás de Jesus, estava ele e os discípulos dele, todos juntos. Jesus antecipou-se. A quem procurais? A Jesus. Sou eu. Todos caíram no chão.
se procurais a mim, deixai-me esses. Fugiram todos, sabe por quê? Porque ao procurar os discípulos juntos, todas as vezes que o adversário for te procurar, vai ter com Jesus Cristo. Todas as vezes que o mal te procurar, vai encontrar teu Pai. Essa é a nossa segurança. Fugiram, não ficou um. Mas depois o Senhor foi atrás das ovelhas. Uma por uma, foi reconstruindo e sarando. Porque um pai, ele tem coração que perdoa. Se você tem alguma culpa, você está no lugar certo. Hoje o seu pai, por essa palavra, assim te diz: esse é o lugar de você encontrar o perdão. Esse é o lugar, é a tua casa temporária. Porque a casa definitiva já está construída. A casa eterna, aonde você vai viver. Como filho e filha do Deus Altíssimo. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome na minha vida, no meu jeito de ser. Que quem vive comigo fala, essa mulher está comprometida com Deus. Esse homem é comprometido com Jesus, não tem jeito. Eu não acho uma palavra pesada na boca dele. Os negócios são... Vocês lembram o que será com Daniel? Acha uma falha nesse homem. Não tem jeito. Ele é amigo de Deus. Não tem jeito. Acha uma falha então na relação dele com Deus. Também não tem jeito. Então cria uma falha. Criaram. E pode criar falha contra você. Mas o mesmo Deus que protegeu Daniel, te protegerá também. Toda arma levantada contra ti não vai dar certo. E toda calúnia vai ser desmanchada. E a língua que no juízo nenhuma língua vai te condenar. O Senhor te defenderá. Essa é a proposta do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está aqui. Pai nosso que nos acompanha em todos os nossos caminhos. Glórias a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino dele já veio. Jesus falou: o meu reino já está entre vocês. O reino dele está aqui. Quando o rei reina, no lugar que ele reina, a sua palavra é imperativa. E na nossa vida, o rei Jesus dá ordens e nós obedecemos. O rei Jesus governa sobre nós, como rei e Senhor único. Porque quem está aí fora, tem outro rei governando ele. É um rei louco. Um rei que já perdeu a coroa, a luz e as condições eternas. Governa com ódio. Governa com desejo de vingança, de morte. Nosso rei governa com desejo de reconciliação e vida. O primeiro rei que governou esse mundo até então é um querubim caído. Mas esse segundo rei é um Deus absoluto e Senhor de todos. Ele é capaz de fazer tudo por nós. Ele reina e vai reinar sempre na nossa vida. Vai te dar o pão cotidiano para você comer, não vai deixar você morrer de fome. E na sua casa, onde você estiver, Ele sempre vai providenciar aquilo que é necessário para você. Olha as aves, é interessante ele falando, olha as aves do céu, olhar os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com aquela glória de um lírio. Ele estava dizendo o seguinte: o lírio se veste de vida. Além das cores, as cores são vivas. São vivas. Aquilo são, porque o vegetal tem vida. Ele se veste de vida. E eu faço assim para descartar de tarde. Agora, quanto mais vocês valem que um passarinho do que um lírio. Se eu visto um lírio que eu ponho de tarde no forno, eu não posso te vestir também. Quanto mais confiança nós tivermos no nosso Pai que está no céu, mais a nossa vida aqui na terra vai ser calma. E ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Aqui fala assim, irmãos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por isso, irmãos, que nós temos o dever de perdoar as pessoas, porque nós somos perdoados. Quem não perdoa não merece perdão. Nós temos que perdoar, sempre, 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 para recebermos perdão. Eu vi uma passagem aqui que me chamou a atenção. Não nos induzas à tentação. Deus não tenta ninguém, e de ninguém ele pode ser tentado. Mas muitas vezes ele permite
que o nosso aperfeiçoamento suceda pelo caminho da tentação. Esse caminho é um caminho muito perigoso. Ele ensinou a gente a pedir para que esse caminho não seja o caminho do nosso aperfeiçoamento. Porque eu cuido que nós temos 3 jeitos de aperfeiçoarmos. Pela estrada dos sofrimentos, que vem aí decepções, angústias, enfermidades, mortes, decepções, enfim. Um caminho é o caminho da tentação. E outro é o da santificação pessoal. Então, o sofrimento, Paulo falou, olha, nas minhas angústias, eu vou fazer uma escala de experiência, paciência e esperança. Mas na tentação, a coisa pode ficar mal. Então, eu não quero ser aperfeiçoado no caminho da tentação. Mas tem um jeito mais simples de nós sermos aperfeiçoados. E nós podemos escolher esse caminho. O caminho da consagração e da santificação. Esse caminho não oferece risco. É nós estamos continuadamente diante do Senhor com nossa prece, com nossa comunhão. Esse é o caminho de menor risco que existe. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. A candeia do corpo são os olhos. Aqui o Senhor vai explicar acerca dos nossos olhos. Aqui, outra vez, nós temos que perceber o nosso homem interior e nosso homem exterior. Ele está falando disso. Que a luz, a candeia é a luz do nosso corpo são os olhos. Se os seus olhos forem trevas, ele não está dizendo do cego, não, irmãos. Não é isso. Se os seus olhos buscam o pecado, e o pecado que seus olhos conseguem trazer para dentro do seu corpo, eles vão contaminar seu espírito. E você vai ser um homem e uma mulher sem luz. É isso que ele está dizendo. Você vai ficar, a lâmpada sua vai apagar. Que trevas profundas você terá em você, se a luz que está no seu corpo, elas forem trevas. Quantas vezes o ser humano já se deixou levar para o caminho da treva pelos olhos? Os olhos, irmãos, são a janela da alma. Tem um ditado que fala, é pelos olhos nós podemos fazer o mundo entrar dentro de nós. E nós podemos tropeçar em nós mesmos. Por isso, nossos olhos precisam de ser purificados. O Senhor falou para alguém lá, um ancião lá, numa carta do Apocalipse, cingi vossos olhos com colírio para que tu vejas. Assim que não haja em nós um olho mau. Olhar, e não é só o olho, tem um olhar também. Tem um olho que olha o mundo, porque aqui ele fala, quem quiser ser amigo do mundo, ele tem que ser inimigo de Deus. Não é possível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E o que é ser amigo do mundo? É participar do pecado que o mundo oferece e mesmo assim continuar crente. É incompatível. Ou nós somos crente, ou nós somos amigos do mundo. Não é possível nós compartilhar as duas coisas. Não tem jeito. De uma mesma fonte sai água boa e água má. Ou nós somos cristãos de verdade, ou nós somos mundanos disfarçados. Aí nós estamos como hipócrita, que chegamos aqui aparentando ser crente, mas lá fora temos uma vida devassa. Ou nós somos, ou nós não somos. Assim, o olhar, a forma de nós enxergarmos as coisas. Tem pessoas, irmãos, que a vida dela é uma busca desenfreada em busca de um desejo de lucro, de bens, e não vive a vida. Quer acumular, quer guardar. Outros correm atrás do conhecimento. Conhecer é necessário. Cada profissional tem o seu nível de conhecimento necessário, mas está um limite para cada das coisas. Nós não podemos ceder nossos limites. Nós temos que ter um tempo para Deus. Pode faltar tempo para tudo, mas para Deus não pode faltar tempo. Tem que ter um tempo para Ele. Você tem que estabelecer na sua agenda um tempo para Deus. Marca um tempo, você tem que marcar um tempo. Esse tempo aqui é de Deus. Eu vou deixar um tempo para eu orar, um tempo para eu meditar, um tempo para eu ler a Bíblia. Eu tenho um tempo que é para Deus. É o olhar sobre o mundo. Quantos que estão correndo desenfreados aí, irmãos, atrás de tudo?
Corre aqui, faz um curso, faz outro, é de madrugada estudando, não para um minuto para pensar na eternidade, não para pensar em Deus. Tem gente que nem a família olha direito. É crente, mas o olhar sobre o mundo está errado. Está com olhar com um viés errado. Nós temos que olhar para o mundo, irmão, olhando um pouco mais adiante na eternidade. Pela porta da morte eu preciso de passar. E eu não quero chegar lá despreparado. Eu tenho que ele ter um olhar. Pai nosso que estás no céu, nos ajude aqui na terra. Me ajude a olhar esse mundo conforme o teu olhar. Me dá um olhar mais equilibrado dos meus problemas. Tem hora que nossos problemas são tão incômodos que nós achamos que tudo que nós temos pela frente é um problema. É apenas um cisco. Um assopro de Deus acaba com tudo. Tem problemas que não têm solução aos olhos de ninguém, mas para Deus a solução já está pronta. E tem pessoas que acham que estão com solução pronta e ele está com um grande problema pela frente. Sem Deus você não é nada. Com Deus você pode tudo. Se Deus te ajudar, você vai vencer todos os obstáculos. Se Ele te deixar, você está perdido. Você está perdida. Nem respirar você não consegue. Eu tive uma experiência quando eu era jovem na minha casa. Na casa dos meus pais. Eu morava com minha mãe, meu pai já tinha falecido. Um dia eu entrei na garagem, naquele tempo não tinha portão automático. Quando eu parei para abrir a garagem da minha casa, eu tive essa experiência, eu nunca mais quero ter. Quando eu pus a mão no portão, eu me senti sozinho, completamente sozinho. Eu perdi a força de ser crente. Eu perdi a força de tudo, acabou a minha carreira. Minha carreira acabou agora abrindo um portão. Eu não tenho mais condição de nada, a minha vida espiritual chegou ao fim, a minha força acabou. De repente o Senhor voltou para mim, o Senhor mostrou: sem mim você não é nada. Eu tive essa experiência, espero que vocês não tenham, mas sem Ele nós não somos. Sabe por que você está de pé até hoje? É porque uma mão invisível te protegeu. Você é um espetáculo aos céus vivo. Você sabe o que é? Sabe o que você é? Um milagre vivo. Você já está aqui vivo na fé, é um milagre. O mundo às avessas, as famílias destruídas, as moças e os moços prostituídos, a sociedade aos avessos com valores, graça por todos os cantos da terra, mentira, miséria, droga por todo lado, roubo, infortúnios, desastres. Quanta miséria esse mundo vê todo dia. Basta cada dia ser mal. O Senhor falou, o dia está carregado de mal. E você está de pé. Quantos que estão de pé hoje na fé? O mundo arrastou com a garganta aberta, está levando uma multidão para o abismo. Você é um milagre vivo de Deus. Um milagre vivo. Que todas as forças contra você deram em nada. O Senhor te sustentou, te trouxe até aqui com a mão forte e com o braço estendido. E tem te ajudado e vai te ajudar. Somos o milagre de Deus. Se Deus não estivesse conosco, nós nunca estaríamos nesse tempo atual de pé. Muitos começaram e foram embora. E nós não somos daquele que recuamos. Nós seguiremos avante até o fim. Até o nosso supremo alvo. Até chegar na nossa grande cidade. E você, irmão, irmã, saiba isso aqui. Viva a sua vida lembrando que tem olhos sobre você. Faça as coisas olhando. Acima de mim tem um olho. Os judeus põem um quipá na cabeça, que é um bonezinho, para eles nunca esquecerem que acima deles está Deus. Você não precisa pôr quipá não, mas guarda isso. Acima da sua cabeça tem um olhar em cima de você. Tudo que você fizer, lembra, Deus está me olhando. Deus está me vigiando. Eu espero não decepcioná-lo. Eu quero agradá-lo. E pode ter certeza, a mão do Todo-Poderoso vai te amparar. Nunca vai te deixar. Até na sua partida você vai dar glória a Deus. Até na saída daqui você vai dar glória a Deus. Quando tiver todo mundo preocupado, coçando a cabeça, você está no seu coração falando, graças a Deus. Graças a Deus. Ó meu Pai que está no céu, agora nós vamos encontrar de vez. Meu lamento acaba, meu choro termina, a minha ansiedade agora cessa. Porque o fim é melhor do que o começo. Crente fiel na partida é o dia mais feliz dele. Porque quando cessa a coreografia da morte, ele sabe, a guerra acabou e eu venci. Aqui tudo é uma fantasia. Aqui um pesadelo de uns termina
encontra com o rei, e a festa de outros acaba e começa o pesadelo. Triste sorte é quem passa pela porta da morte, ao invés de encontrar o Senhor, encontra o carcereiro do inferno, arrastando almas. Eles vão arrastando, está escrito em Apocalipse, o inferno dará conta dos seus mortos. Não sou eu que falo, está escrito. Tem muitos que morrem e vão direto para o inferno. Leia lá em Apocalipse. O inferno vai dar conta dos seus mortos. Quando Jesus chegar, vai tirar de dentro do inferno as almas e vão prestar conta da vida que tiveram, que levaram. Mas você vai estar vestido com veste branca, dando glória a Deus. Nunca mais o mal vai te tocar. Não, você está com medo da morte? Pode parar de ter medo. Você está com medo do futuro? O seu futuro é Cristo. Você está com medo de enfermidade? Se Deus não tomar conta de você, você morre mesmo. Se Ele não quiser, você não morre. Está na mão dele a vida. Quantas pessoas que já entraram pelo corredor do hospital com saúde e saíram de lá morto? Gente entrou lá, ao final de vida, saiu vivo, está vivo até hoje. Deus passa pelas UTIs desse planeta todo aí, ó, e quando Ele acha graça, Ele tira. E quando Ele não acha graça, Ele leva. Você não pode acrescentar um dia na sua vida. Você não pode acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Mas você pode acrescentar glória sobre glória na eternidade pela sua consagração. Você pode falar todos os dias: meu Pai que está no céu, eu quero te agradar. Eu vou fazer de tudo para que o Senhor se agrade de mim. No nosso encontro, eu quero que seja um bom encontro. Como uma moça se prepara para encontrar com o noivo, assim a igreja tem que fazer. Se arruma, vai para o espelho, olha, penteia, arruma para ficar bonita. É assim que nós temos que fazer. Chegar o nosso dia, é porque nós estamos aqui, irmãos. Quem está aqui dentro, quem escuta remoto, quem é que garante quanto tempo te resta? A ampulheta da vida, ó, quando ela começa a correr, chega a hora que a areia acaba, o tempo termina. Como está escrito, antes, vocês já leram isso aqui? Antes que se quebre o cântaro junto da fonte. O cântaro é nosso corpo. Ele quebra, ele volta para a terra. Antes que o cordão de prata se rompa. É isso aqui, ó. Antes que a nossa vida acabe. Lembra-te do teu Criador. Cuidado com o olhar desse mundo. Cuidado com suas ações. Cuidado com o seu olhar e com o seu olho. Com os seus pensamentos. Mantenha-se limpo diante de Deus. Não se envolva com coisa que te contamine. Procure pessoas que tenham valores. Quando você quer saber como que uma pessoa é, fica um tempo perto dela e pelo que sai da boca você sabe o que está lá dentro. Porque ninguém esconde por muito tempo o que está no coração. Pela boca do ser humano, ele dá testemunho do que... Porque pode fazer um tempo de aparência, mas quem está perto, ele percebe. O mau cheiro ou o bom perfume de Jesus. Isso sai de nossas palavras. Essa é a proposta do Senhor conosco, irmãos, na tarde desse dia. Deus não quer ninguém fazendo aparência. O Senhor Jesus falou... Ele falou com uma mulher: vão chegar dia que não vão me adorar aqui, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele está interessado em encontrar um verdadeiro adorador. E a coisa que Ele mais agrada é quando encontra um verdadeiro adorador falando: Senhor, eis-me aqui, eu estou te adorando em espírito e verdade. Recebe essa palavra. Se você não é um verdadeiro adorador, torne-se um verdadeiro adorador de Deus. Bata nas portas pela madrugada, no carro, no trânsito, pensa nele, eleva o seu pensamento lá em cima. Meu Deus, meu Pai que está no céu. Oh, coisa bonita. Meu Pai. Até no Salmo está escrito assim, Abba. Sabe o que significa Abba? Acho que era Maico. Papai, papaizinho. Os hebreus têm medo de falar pai. E nós falamos até papai. Papai, ei, coisa boa. Papai, toma conta de mim. Me socorra, meu pai, eu estou com medo. Me socorra que eu estou aflito. Papai, me socorra, eu não sei o que eu vou fazer agora. Ele chega sempre e te dá uma saída. Ele sempre vai chegar. Pode ter certeza. O seu papai sempre vai chegar. Não temas, porque Ele é contigo. E nem te assombres, porque Ele é teu Deus. Deus seja louvado.
Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Pai nosso que estás no céu, nos deste esta condição, Senhor, de te chamar de Pai, porque nos tem revelado a tua graça em Jesus Cristo. Cremos, fomos adotados pelo Espírito de adoção. Glória ao teu nome. E hoje, Senhor, pela palavra, tu nos despertaste, porque muitas vezes não percebemos, Senhor, o lugar que nos colocaste. Glória ao teu santo nome. O privilégio que alcançamos aqui já nesta terra, Senhor, de ser filhos teus, herdeiros das promessas que nos tem feito, de que um dia, guardando a fé, Senhor, sendo fiel até o fim, estaremos aí no reino da tua glória, não só te chamando de Pai, mas te vendo face a face como tu és. Glória ao teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por este santo culto de adoração a Ti, nos hinos que cantamos junto da parte musical, pela oração de súplicas que deste ao Teu servo, que com certeza chegou aí no trono da Tua santidade. Glórias ao Teu santo nome. Senhor, te agradecemos pela boa presidência que deste ao teu servo, em especial pela tua santíssima palavra. Glória ao teu nome. Hoje nos sentimos ali diante, Senhor, do teu Filho, diante, Senhor, do sermão da montanha, aonde tu nos ensinaste, Senhor, tantas coisas, nos relembraste, Senhor. Permita que tudo isto fique gravado no nosso coração. Glória ao teu santo nome, e que possamos alcançar, Senhor, encontrar o caminho da santificação, da consagração a Ti, para Te agradar e ter a Tua proteção. Senhor, guarda-nos de retorno aos nossos lares, que possamos sair daqui meditando na Tua gloriosa palavra. Por tudo Te agradecemos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Quem tem outro hino? 440, é isso? 440.
amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações, irmãos, Deus seja louvado.